A vida da mulher é marcada por uma série de etapas que merecem atenção especial. Ciclo menstrual, gestação, amamentação, menopausa. Cada momento deve ser acompanhado de perto para que ela siga com bem-estar e saúde. O Ministério da Saúde está preparando um protocolo de atendimento na atenção básica da rede pública, voltado especialmente à mulher. Mas quais são os atuais desafios da mulher contemporânea para manter o equilíbrio físico e emocional? Este é o tema do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje comigo a acadêmica de jornalismo Catiane Cru. Oi, Liz, uma boa tarde. Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela rádio e pela TV Univale. Lembrando que você pode participar sempre do nosso programa através do Twitter e do Instagram, @VivaVozUnivale, e também pelo Facebook. É o facebook.com/VivaVozUnivale. Nosso convidado de hoje é o médico ginecologista e obstetra Carlos Eduardo Penteado. Ele é também professor do curso de medicina aqui da Univale, quem a gente já agradece a presença. Eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui contribuindo um pouquinho com o nosso conhecimento. Bacana. Doutor Penteado, bom, na sua opinião, as mulheres hoje, elas têm mais consciência do seu próprio corpo e, de uma certa maneira, conseguem manter a saúde em melhor estado? Com certeza. Em função até, como você havia citado, Lisa, devido às campanhas que o governo tem feito, né, de conscientização, fazendo com que essas pacientes procurem os atendimentos de saúde cada vez mais precocemente. É claro que ainda temos muitas e muitas pacientes que demoram para procurar o serviço de saúde, ou se abstêm de procurar o serviço de saúde por vergonha, né? Ainda tem isso. Ainda tem bastante, muito mito, muita fantasia, né? Então, talvez nas cidades mais interioranas, aí nos rincões brasileiros, onde nós temos pouco acesso à saúde, ao saneamento básico, talvez essas pacientes tenham um pouco mais de dificuldade. Mas, em geral, né, na realidade que nós vivemos hoje, a paciente tem muito acesso à saúde. Professor Penteado, e quais são os principais problemas que a mulher contemporânea enfrenta aí no dia a dia? Olha, principalmente nós temos basicamente as doenças sexualmente transmissíveis, né? Nós temos muito perene, que e de há muito tempo, com relação à gravidez na adolescência, né? Nós temos muito, e agora com a vacina do HPV, esse é um tema muito importante, fazendo com que as pacientes tenham esse acesso para que elas possam fazer a prevenção, mas o problema do HPV e do que é o causador de câncer de colo de útero é muito importante, e o câncer de mama. Eu acho que num apanhado mais geral, né, em se falando de doenças, talvez sejam esses os temas mais importantes. No seu dia a dia de trabalho, o que mais preocupa nos consultórios, nesse contato diário aí com as pacientes? Olha, Liz, o que eu vejo mais e que mais me preocupa é pela gravidade, pelas consequências, é o grande problema do câncer de colo de útero, né? Ele ainda é muito prevalente em função do vírus do HPV, que é transmitido durante a atividade sexual. Ele é responsável por mais de 99%, né, dos cânceres de colo de útero, ou seja, a paciente que tem o vírus do HPV de alto grau, né, nós temos o vírus de baixo grau e de alto grau, ele é muito prevalente. Ou seja, nós temos muitos casos e, consequentemente, nós temos muitas consequências. E, infelizmente, se divulgou às pacientes uma ideia, né, de que as pacientes se precavendo com a vacina do HPV, nós estaríamos incentivando o início da atividade sexual precoce. E que isso não é verdade. A paciente ela vai ter início precoce de atividade sexual, seja com ou sem vacina. E com isso, para se tentar como é que eu posso te dizer, burlar ou então maquinar essa estratégia do governo, começou a se falar que a vacina se fazia mal. Pois é. Né? Muito mito, em que as pacientes tinham efeitos colaterais, como paralisias, isso é tudo mentira. Né? Isso é tudo, na verdade, o que essas pacientes tiveram e são relatados até em programas de televisão que nós vimos aí, é um estado de casualidade, ou seja, a paciente
começou a falar, eu estou me sentindo mal, estou me sentindo mal, estou me sentindo mal, acaba virando quase que, entre aspas, uma histeria coletiva. Gente, né? Onde, se nós começarmos, nós três aqui, a debatermos, eu estou com falta de ar, eu estou com falta de ar, daqui a pouco um de nós vai se sentir mal. Né? Mas isso é muito subjetivo. Essa vacina, ela protege contra câncer de colo de útero. Se você não quer que sua filha tenha câncer, eu acho que ninguém quer, né? Nada melhor do que fazer vacina. E a gente está tendo uma sabotagem, parece, das pessoas. Olha só. Né? Não vou vacinar minha filha. É um absurdo, gente. E a faixa etária que é adequada para essa vacina? Olha, o Ministério da Saúde começou a fazer essa vacina a partir dos 12 anos, na primeira dose. Nós estamos agora para começar com a nova segunda dose. Né? E agora nós vamos começar a estender essa idade um pouco mais cedo, crianças de 11 anos já. Né? E num futuro próximo esperamos que os meninos também sejam vacinados. Essa talvez seja o próximo passo que a vacina tenha que ser, além de ela ter que desmistificar um pouco essa fase que nós estamos passando, né? Eu acho que o próximo passo depois será a vacinação dos meninos também. Doutor Penteado, cabe destacar que essa vacina para uma faixa etária determinada está sendo distribuída gratuitamente, né? Desde 2014 e agora vai ser a segunda dose, no caso. Mas tem gente que ainda não tomou nem a primeira, né? Então, como que o senhor vê essa ação? Faltou um pouco de divulgação? Como é que está sendo? Eu acho que sim. Se a gente... nós podemos nos recordar assim. Nós temos campanhas sobre antidrogas, sobre várias outras situações que o governo coloca, mas é bem perene assim, nós não temos lembrança na cabeça da gente quando que foi a última vez que vimos na televisão, ouvimos no jornal, uma campanha falando sobre o vírus do HPV e da vacina. Todo mundo fala Zé Gotinha, vacina muito importante, sem sombra de dúvidas, né? Mas com relação ao HPV, nós não tivemos talvez uma abordagem ampla, né? E que os especialistas dissessem, olha, podem fazer a vacina, não vai haver problema. E agora essas meninas que não tomaram a primeira dose, como é que fica, doutor Penteado? Olha, essas pacientes vão ter que continuar, mesmo as que fazem as vacinas, elas vão ter que continuar fazendo seus exames com o ginecologista e o preventivo anualmente, né? Ainda é o único método fácil, rápido, indolor e barato para a detecção do câncer de colo de útero ou as alterações pelo vírus do HPV. Então, cabe à paciente, né, procurar seu ginecologista anualmente. Essa é a prevenção. Certo. Doutor Penteado, gostaria só de aproveitar esse gancho para que o senhor ressaltasse a importância de quem tomou a primeira tomar a segunda, né? Até porque o efeito não vai ser o mesmo caso não tome as duas doses, né? A paciente precisa fazer a primeira dose, a segunda e a terceira dose. São 0, 2 e 6 meses os intervalos entre as doses. É importante que a mãe leve a menina que, no momento em que essa vacinação ela for ocorrer dentro dos colégios, né, das escolas, né, que se faça a vacina. Ela não é uma vacina de um custo particular muito caro, mas é onerosa. Então, assim, se a gente puder o máximo de imunizações possíveis que sejam feitas, nós vamos ter um resultado maior. Quem sabe daqui a 15, 20 anos, nós não tenhamos tanto câncer de colo de útero e tantas meninas morrendo como a gente tem hoje. Mudar de assunto um pouquinho, falar um pouquinho de anticoncepcional, que eu acho que é uma outra situação que as mulheres se deparam e tem muito tabu, tem gente que se dá bem, tem gente que não nem tanto. Como é que está hoje? Quais são os avanços da indústria farmacêutica, inclusive, para que esses anticoncepcionais realmente não causem, sei lá, algum tipo de reação, algum desconforto para as mulheres? Como é que está hoje? Nós temos também eu acho que com relação aos anticoncepcionais, muitos mitos também, muitas verdades. Nós sabemos assim que tomar anticoncepcional não causa câncer, né? O que muitas pessoas pensam, vai me dar câncer de mama. Não, é mentira. Segunda coisa, o anticoncepcional tem uma proteção, oferece para a paciente uma proteção muito grande contra câncer de endométrio e câncer de ovário, nos pacientes que fazem uso prolongadamente, né? Além de que
a proteção contra a gravidez, a diminuição da quantidade e do volume de sangramento das pacientes, diminuição de cólicas, desconfortos, ou seja, só não protege contra as DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis. A indústria farmacêutica tem avançado muito, e entre os métodos anticoncepcionais nós podemos citar vários, como pílulas anticoncepcionais, pílulas que estão cada vez mais avançadas, e hoje nós temos uma no mercado a qual é feita com estrogênio natural, ou seja, se toma o medicamento, né, e o estrogênio, no momento que ele faz a primeira passagem no fígado, ele se transforma em estrogênio natural, ou seja, oferecendo bem menos efeitos colaterais para os pacientes. Nós temos pílulas de baixas dosagens, temos pílulas com um tipo de hormônio só, né, ou os 2 tipos de hormônio, né? Temos pílulas em que a gente pode diminuir muito o sangramento, né, e todas elas evitando a gravidez. Temos os DIUs, né, os dispositivos intrauterinos, os hormonais e os não hormonais, né, que nós temos assim benefícios enormes, não só na proteção contra a gravidez, mas como tratamento de algumas doenças, como pacientes com sangramento muito intenso. Nós temos esse DIU hormonal em que ele diminui o sangramento das pacientes em 98% a quantidade. Nós temos também as injeções, os adesivos, os anéis vaginais, a camisinha propriamente dita, né? Mas em especial em relação às drogas, né? que nós temos hoje, uma gama muito grande de anticoncepcionais, né? E assim, anticoncepcional, pela quantidade que nós temos e pelo corpo de cada paciente, é importante que essa paciente consulte o seu médico, porque pode ser que ele até não acerte na primeira vez. O anticoncepcional tem essa propriedade. Mas com o passar do tempo vai dar certo. Certo. Essa indicação é que vai ser acompanhada. Cada um, não dá para tomar um anticoncepcional da vizinha, que a amiga indicou, que é muito comum. Certo. Né? Então nós temos que conversar com a paciente, quantas gestações ela teve, se ela não gestou, se ela sangra demais, se ela sangra pouco, se ela tem muita cólica, se ela não tem. Tá? Isso é muito importante. Aproveitando essa deixa com relação aos anticoncepcionais, gostaria que você repassasse uma dica, de repente, para a mãe que está em casa, como proceder para levar a filha no ginecologista a primeira vez, que às vezes é uma preocupação, Verdade. Às vezes é muito cedo, acho que não é tão importante. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso. Olha, eu acho que a partir do momento que a paciente começa a menstruar, né? E isso nós não temos uma idade muito certa. Tem pacientes que menstruam com 14, tem pacientes com 12, com 11, né? Essas pacientes, elas podem, né, ser levadas pelas mães à procura do ginecologista. Tá? Ali, eu acho que nessa primeira abordagem que nós fazemos com essas pacientes jovens, né, eu acho que é muito importante explicar para a paciente que, em primeiro lugar, ela não vai ser examinada de cara, ela não vai ficar numa posição que a vai deixar constrangida, ou seja, nós vamos conversar com ela a respeito de anticoncepcionais, de doenças sexualmente transmissíveis, apesar de saber que nos colégios, nas escolas, eles têm uma educação sexual bastante aprimorada em relação ao meu tempo, por exemplo, de colégio, né? Mas naquele momento a conversa está sendo direcionada entre o médico e a paciente. Né? A gente entende que as pacientes nessa idade elas têm bastante vergonha, elas ficam bastante tímidas, mas num segundo, terceiro contato elas já estão bem mais habituadas e a gente consegue ter um papo muito legal. E principalmente para essas pacientes que ainda não tiveram atividade sexual, reforçar para a mãe ou para o familiar que está levando a vacinação do HPV. É esse o momento que a gente tem para fazer a vacinação e assim orientar não só o ginecologista, mas o pediatra também. Enquanto essa paciente começa a entrar nessa pré-adolescência, que o pediatra vê, olha, ela está começando a desenvolver os caracteres sexuais, mamas, um pouquinho de pelos, ela está começando a tomar o corpo, ou seja, daqui a pouco ela vai menstruar, é obrigação do pediatra também, né, orientar, mãe, tem que levar essa menina a fazer vacina do HPV. Bacana. Doutor Penteado, bom, você falou em hormônios agora há pouco, inclusive hormônios que entram na composição de anticoncepcionais, e parece que os hormônios meio que mandam na vida das mulheres, né? Então, uma questão que eu acho que atinge muitas mulheres é a tal da TPM, a síndrome pré-menstrual, ou tensão pré-menstrual, né?
E, enfim, eu acabei puxando esse assunto no finalzinho desse bloco, mas para a gente começar a conversar sobre o assunto, né? O que avançou em relação ao tratamento, ao acompanhamento mesmo dessa fase em toda a mulher, né? Uhum. Olha, a TPM, ela na verdade é uma coisa simples, mas extremamente desafiadora. A TPM, ou a síndrome disfórica menstrual, que a gente chama também, né? Ela tem multifatores e multissintomas. Então fica muito difícil, né, eu pegar e ter um remédio específico para cada paciente. Por quê? Uma paciente tem dor de cabeça, outra paciente tem náusea, outra paciente fica irritada, outra paciente fica com a barriga inchada, outra paciente fica com a dor na mama, outra paciente menstrua, outra... Então, assim, eu conseguir juntar tudo num medicamento só é muito difícil. Então, eu falo para os pacientes assim, você tem como diminuir esses efeitos dessa síndrome pré-menstrual, ou a TPM, né, como queiram, por exemplo, com o uso do anticoncepcional contínuo. Não faz mal, não vai ficar louco, o sangue não vai subir para a cabeça e não vai ter cistite, como o pessoal fica muito preocupado, né? A paciente emendar 2 ou 3 cartelas não vai fazer mal, o sangue não vai ficar dentro do útero, ela não vai ter inchaço, não vai ficar gorda, o sangue não vai subir para a cabeça, em muitos mitos e fantasias que as pacientes têm. Esse seria, talvez, um dos métodos mais tranquilos, entre outros tratamentos que a gente pode conversar com a paciente especificamente. Obrigada, doutora Penteado, mas acho que a gente deve voltar com esse assunto. Depois do intervalo, a gente volta a conversar com o doutor Penteado já já. O Viva Voz está de volta e hoje o assunto é saúde da mulher. Nosso convidado é o professor aqui do curso de Medicina da Univale e também ginecologista e obstetra, Dr. Carlos Eduardo Penteado. Doutor Penteado, gostaria de saber, a gente falava no bloco anterior a respeito da TPM, mas o que é a TPM? A TPM, como o nome diz, é a tensão pré-menstrual, ou a síndrome disfórica menstrual, que vem acompanhada de vários sintomas. Por que a TPM acontece? A paciente ela é regida por hormônios, principalmente estrógeno e progesterona, durante o mês inteiro. Existe uma baixa desses hormônios no período em que a paciente vai menstruar, né? Então, talvez a síndrome pré-menstrual. Por que é pré-menstrual? Porque ela começa no momento em que os hormônios começam a baixar. Depois que os hormônios abaixam, a paciente menstrua. Mas esses sintomas como irritabilidade, cansaço, fome, ansiedade, perda de sono ou aumento de sono, inchaço na barriga, inchaço nas pernas, dores nas mamas. Então, todos esses sintomas, eles acontecem em função dessa queda hormonal que a paciente tem. Por isso que, como no bloco anterior eu recomendava, se você estiver tomando anticoncepcional contínuo e não estiver fazendo a pausa, o que vai acontecer? Você não vai ter aquela queda do anticoncepcional, né? O que normalmente teria dos teus hormônios. Tá? Se você não tem aquela queda dos teus hormônios, porque você está tomando hormônio na forma de anticoncepcional, você talvez não teria TPM, né? Nós temos também o uso de antidepressivos no uso de pacientes que têm uma TPM de uma forma muito intensa. Tem pacientes que têm um quadro deprimido grave, né? Então, o uso dos antidepressivos tem nos ajudado bastante. Sempre tendo muito cuidado com o uso desses antidepressivos, que no início podem ter um pouco os efeitos colaterais, mas tem ajudado bastante. E é uma arma muito importante no acervo médico para esse tratamento. Mas, infelizmente, tratamento, né, a gente não tem. A gente tem melhora dos sintomas, evitar chocolate principalmente, café nesses períodos, ter algum tipo de atividade física. Essas questões também nós notamos que ajudam as pacientes a passar por esse período mensal, né, um pouco melhor. Engraçado, parece que é tudo que elas querem, né? Todas nós. É verdade. Chocolate. Doutor Penteado, bom, a gente estava falando aí dos hormônios, né? E outra transformação causada pelos hormônios é a chegada da menopausa, né? Que também traz várias transformações físicas, emocionais e tudo mais para a pessoa, né? Quando uma mulher pode constatar que ela está entrando na menopausa? Olha, o diagnóstico de menopausa ele é um diagnóstico clínico, ou seja, quando que a gente pode dizer que uma paciente realmente ela está em menopausa? No momento em que ela estiver 1 ano sem menstruar.
ok? Então hoje, dia 11 de setembro, se a nossa paciente chegar dentro de um ano, 11 de setembro de 2016, e falar, doutor, desde o ano passado, nessa data eu não menstruo, então eu tenho um diagnóstico, mesmo sem nenhum tipo de exame, esse é um diagnóstico clínico. Essa paciente está em menopausa, né? Essa paciente também, ela pode começar a apresentar alguns tipos de sintomas da menopausa, mesmo antes dessa menstruação parar totalmente. Essa paciente pode ter alguns calorões, pode ter um pouco de perda de libido, cansaço, irritabilidade, perda do sono, né? Perda de memória. Então, é importante conseguir detectar com o ginecologista. E não tem idade. Menopausa não tem idade. Tá? Não, eu tenho pacientes que estão com 55, 54 anos menstruando. E tenho pacientes com 38 que já pararam. Então, não tem idade. Na verdade, é um evento fisiológico. É no momento em que os teus ovários falam, pronto, cansei de produzir hormônio. Chega. Né? Só que aí vem os efeitos colaterais, né? Pois é, e aí eu já fico pensando numa outra abordagem da medicina, que é a reposição hormonal. Tem grupos a favor, outros grupos contra. Qual é a sua posição? Eu sou da posição que a gente tem que pensar sempre no bem-estar da paciente. Eu nunca vou deixar uma paciente minha passando calor, com diminuição de libido, deprimida, cansada, sem memória, porque ou então porque eu tenho medo de usar a terapia de reposição hormonal. Quando bem indicada, ela ajuda a qualidade de vida da paciente a melhorar enormemente. Nós temos casos, inclusive no nosso ambulatório aqui com os alunos da Univale, em que esse ambulatório nosso de climatério e menopausa, especificamente, ele funciona na quarta-feira pela manhã, em que nós só atendemos pacientes menopausadas, que estão na menopausa. Ou seja, nós conseguimos melhorar a qualidade de vida para essas pacientes, fazer com que essas pacientes tenham um retorno às suas atividades, principalmente sexuais, com uma qualidade e um bem-estar muito grande. Tá? A gente consegue prevenir muitas coisas como osteoporose, que é uma coisa muito importante. Essas pacientes fazem osteoporose no período da menopausa e conseguimos detectar e começar o tratamento muito antes. Conseguimos melhorar esses calorões que as pacientes passam, que acaba virando um problema até de vida cotidiana social para a paciente. O paciente está trabalhando, de repente essas ondas de calor vêm e elas podem durar 30 segundos, 1 minuto, e ela pode ter até 30 episódios por dia, em que a paciente tem que levantar 2, 3, 4 vezes à noite para trocar um pijama de suada que ela fica, de calor que ela tem. Quem que vai ter qualidade de vida levantando 3, 4 vezes durante a noite, sem ter um sono reparador? Né? Então, consequentemente, essa paciente acorda mais cansada, mais irritada, letargia, falta de memória. Então, nós conseguimos, com o uso da terapia de reposição hormonal, melhorar. Se eu sou a favor, sou a favor. Em casos específicos e bem controlados. Pacientes com histórico de câncer de mama, com pacientes fumantes, pacientes hipertensas, obesas, diabéticas, que já tiveram casos de trombose, AVC ou problemas cardíacos, a gente prefere não usar. Certo. Doutor Penteado, você citou a Univale, o ambulatório aqui do curso de medicina, enfim. Quais são os projetos desenvolvidos? Vocês desenvolvem algum trabalho referente à saúde da mulher, algo mais específico com os alunos? Exatamente. Todos os nossos alunos, no final do curso de medicina, esses alunos eles procuram apresentar um teste de conclusão de curso. E nós acompanhamos muitos desses alunos e conseguimos, através das pesquisas, para o desenvolvimento desses TCCs, como eles normalmente falam, captar muitos dados. Um dado interessante que nós conseguimos obter um tempo atrás foi a dificuldade que as pacientes tinham em contar sobre sua vida sexual para os acadêmicos. Né? Então, a gente tinha, no nosso prontuário médico, coisas que não estavam sendo preenchidas. Olha só. Ou seja, nós temos uma dificuldade, então conseguimos corrigir essa dificuldade e alertar os alunos. Nós temos também no Crescem, que é um setor onde nós atendemos gestações de alto risco, os pacientes que necessitam de um acompanhamento mais específico, programas específicos para a saúde da mulher. Né? Então, sempre com a ajuda dos acadêmicos, nós estamos sempre procurando
crescer junto com eles e tentar identificar quais são os problemas e quais são nossas falhas, para que a gente possa oferecer um serviço cada vez melhor. Agora, deve ser bem desafiador. Eu gostaria de te perguntar qual é a sua percepção disso, mas não é difícil um homem, né, um médico masculino, enfim, tratar de mulheres e especificamente da saúde da mulher. Como é isso para você, doutor Penteado? Olha, em primeiro lugar, talvez o sucesso de um médico ginecologista ou talvez o segredo do seu trabalho seja a seriedade. Né? Primeira coisa, as pacientes percebem no momento em que você vai conversar com elas que você é uma pessoa séria, né? Que você é uma pessoa dedicada, que realmente gosta daquilo que está fazendo, né? E talvez a vergonha ela seja um pouco deixada de lado do momento em que você olha nos olhos da paciente, explica aquilo que está acontecendo com ela e sugere, vamos fazer um exame? Deixa eu lhe examinar para a gente ver o que está acontecendo, para que eu possa te ajudar. E normalmente todas as amarras elas são desfeitas, né? A gente vê que a paciente está confiando no teu trabalho, né? Mas a gente sabe que as pacientes mais jovens elas têm um pouco de receio, elas têm um pouco de dificuldade com um homem como ginecologista. E nós temos visto como na urologia, em que nós temos homens urologistas, nós temos visto cada vez menos médicos homens ginecologistas e mais mulheres. Talvez pela proximidade que as mulheres têm, né? Até para contar, para conversar e se abrir em certos assuntos. Mas o engraçado é que no momento em que essas pacientes que às vezes estavam um pouco receosas de consultar o ginecologista homem, depois que consultam, sempre voltam. Olha só. Legal. Doutor Penteado, temos 1 minuto aí para terminar o programa. Eu gostaria de saber, na tua opinião, o que ainda precisa ser melhorado no quesito saúde pública com relação à saúde da mulher? O que ainda precisa ser feito, o que ainda tem a ser melhorado? Olha, nós temos muitos desafios, né? Eu acho que, principalmente na situação do âmbito, né, político, econômico, né, que nós estamos... a situação está ruim agora, está, mas para a saúde ela nunca foi muito boa, né? Eu acho que falta principalmente profissionais um pouco mais qualificados, né? Uma quantidade maior de profissionais, uma quantidade maior de recursos que você possa... Não adianta eu detectar talvez um exame físico, um nódulo de mama, essa paciente demora 2 meses para fazer uma mamografia, né? Aqui no nosso serviço nós conseguimos isso muito rápido, mas em outros locais, né, em que eu já trabalhei, em que eu já observei, que eu já passei, você pede um ultrassom, vai demorar 3 meses, uma gestante está com nenê, ela até brinca com a gente, doutor, até sair esse ultrassom, meu nenê já nasceu, né? Então, se tem tanto às vezes recurso e ele é tão mal usado, tá? Eu acho que o SUS ele tem uma capacidade muito grande de funcionar bem, mas realmente ele precisa de recursos, né? E precisa de recursos, inclusive, para os médicos trabalharem. Eu acho que médico mal pago, né, também não vai estar satisfeito com o seu trabalho. Enfermeiro mal pago, trabalhando em condições péssimas, não vai ter muito estímulo mesmo. Mas eu acho que uma política séria de saúde, não só da mulher, mas uma saúde geral, envolve organização, respeito, né, honestidade e principalmente, né, atenção ao ser humano. Se isso não houver, não adianta ter milhões de caixas se aquilo não vai ser bem usado. Isso aí, a gente quer agradecer a participação, então, do médico ginecologista obstetra também, Carlos Eduardo Penteado, professor aqui do curso de Medicina. Obrigada, doutor Penteado. Eu que agradeço o convite. É isso, então, Viva Voz fica por aqui. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.